Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões dos concursos com sabedoria. Nesse vídeo, eu vou começar a resolução da prova aplicada pela Banca VUNESP no município de Itatiba para o cargo de eletricista. É uma prova que tem, acho que 10 questões, cobrando os principais conteúdos que a VUNESP sempre cobra. Então, sempre tem tabela, sempre tem alguma questão que envolve regra de 3, né? Então, uma prova básica da Banca VUNESP. Então, vamos lá. Primeira questão. Em um depósito, há 120 caixas distribuídas em pilhas do seguinte modo. 5 pilhas com 8 caixas em cada uma e 8 pilhas com 7 caixas cada uma. As caixas restantes foram divididas em 2 pilhas maiores, cada uma delas com o mesmo número de caixas. Em cada uma das 2 pilhas maiores, há quantas caixas? Então, a gente sabe que tem um total de 120 caixas, tem 5 pilhas com 8 e 8 pilhas com 7. Como eu tenho 5 pilhas com 8 caixas, eu tenho ao todo aqui, eu tenho 40 caixas. São 5 pilhas com 8 caixas. Então, 8 mais 8 mais 8 mais 8 vai dar 40. Agora, quando eu falo que eu tenho 8 pilhas com 7 caixas, eu tenho mais 56 caixas, porque é 8 vezes 7. Então, por enquanto, se eu juntar essas duas, eu estou falando de 96 caixas. Mas quantas caixas eu tenho ao todo? 120. 96 estão nessas pilhas. E as outras, vai sobrar algumas caixas. E as outras é que vão ser divididas em 2 pilhas. Mas quantas são essas outras? Quantas são? Então, eu tenho 120 ao todo. Vou tirar 96 e vou descobrir quantas caixas foram distribuídas em 2 pilhas. Essa subtração, você pode fazer do jeito que você quiser. Eu vou resolver aqui como possivelmente você aprendeu na escola. Você tenta tirar 6 de 0, não dá. Então, se tira do 2. O 2 fica 1 e aqui fica 10. 10 menos 6, 4. Aí você tenta tirar 9 de 1, também não dá. Então, você tira desse 1, ele fica 0 e ali fica 11. 11 menos 9, 2. Então, eu tenho 24 caixas que restaram. E onde estão essas 24? Elas estão em 2 pilhas. Então, cada pilha vai ter 12 caixas, porque tem que dar 24 no total. Portanto, a resposta letra D. Vamos para a próxima questão. O encanador comprou um cano plástico com 4 metros de comprimento e cortou 3 pedaços, cada um com 40 centímetros. O cano restante foi dividido em 5 pedaços iguais e não sobrou cano. Qual era o comprimento em centímetros de cada um dos 5 pedaços iguais? Repare que o cano original, a medida dele está em metros. E depois o enunciado passa a utilizar a unidade de centímetro. Minha sugestão é, ou trabalha tudo em metro, ou trabalha tudo em centímetro. Nesse caso, eu vou colocar tudo em centímetro, tá? Então, 4 metros são 400 centímetros. Só multiplicar por 100. Se você tem dúvida nessa conversão, aqui no canal você encontra uma playlist chamada Lembretes. E lá eu detalho como é que faz essa conversão, tá? Mas praticamente você precisa saber que 1 metro tem 100 centímetros. Bom, então estamos falando de um cano de 400 centímetros. E o que ele fez? Cortou em 3 pedaços, cada um com 40 centímetros. Aí ele foi lá e
tirou esses pedaços. Então, se ele cortou 3 pedaços de 40, é porque ele tirou 120 centímetros desse cano. E como que eu faço essa conta? De novo, a mesma coisa que eu fiz na questão anterior, tá? 0 menos 0 dá 0, ok. Mas 0 menos 2 não vai dar certo. Então, 4 fica 3 e aqui você coloca 10. 10 menos 2, 8 e 3 menos 1, 2. Então, o que aconteceu? Era 400, ele tirou 120, que são desses 3 pedaços aqui, sobrou 280. E o que a pessoa fez com 280? O cano restante, que é o 280, foi dividido em 5 pedaços iguais. Então, eu vou pegar o 280 e vou dividir em 5 partes iguais. E como que eu faço essa conta? Eu vou fazer aqui, mas qualquer dúvida você vai lá na playlist de lembretes, tá? Porque esse tipo de cálculo, normalmente, não é que normalmente, você precisa saber, é um pré-requisito para resolver a questão, ok? Então, dá uma estudadinha, se você tem dúvida, dá uma estudadinha lá, vai lá na playlist lembretes. Vamos lá. A gente vai tentar dividir o 2 por 5, não vai dar, então eu vou tentar dividir o 28. Possivelmente você aprendeu fazendo uma marquinha assim. 28 por 5 vai dar quanto? 5. 5 vezes 5, 25. Então, eu vou tirar 25 daqui, 3. Agora, vou pegar esse 0 e vou colocar aqui, ó, 30. 30 por 5 vai dar 6. 6 vezes 5, 30. Eu tiro 30 daqui, 0. Então, cada um vai ter 56 centímetros. Tá feito. Então, é isso. Se te ajudei, faz um favor pra mim, se inscreve no canal. Curte esse vídeo, compartilha, me ajuda a crescer. Se você está estudando e está com dificuldade, essas duas questões, os conteúdos dela são operações, pré-requisito. Então, dá uma estudadinha na playlist lembretes, depois volta aqui e refaz essas duas questões. Se você está procurando um material estruturado, tem meus cursos. Você pode olhar na descrição do canal, às vezes eu coloco também como comentário fixado. Então, nos meus cursos, eu organizo o conteúdo numa ordem para você poder estudar. E se você quer material por escrito, porque você sente necessidade de imprimir, riscar e fazer as atividades, ok, tem também. Tem o link na descrição do canal. Então, me ajuda que eu te ajudo também. Bons estudos!